Olá, galera do YouTube, mais uma vez. Eu, Lincoln Rodrigues, estou aqui para falar um pouco da minha história a respeito de alguns problemas com obesidade que eu tive com o passar dos 2 anos. Eu cheguei a pesar 124 quilos. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava comendo sem controle. Aí comecei a engordar, atingindo esse peso de 124 quilos. Na hora quando eu atingi esse peso, o meu pai ficou sabendo disso e manifestou toda a preocupação dele. E ele me encaminhou para os maiores médicos da capital de Teresina para me tratar com relação à obesidade. Eu fui para esse médico, aliás, uma médica, uma endocrinologista, que tem especialização na Argentina. E essa médica, ela me passou uma medicação junto com umas atividades físicas para me fazer. E essa profissional, ela restringiu alguns alimentos que eu gostava muito de comer, mas que infelizmente eu tive que deixar de comer. Eu tive que deixar de ingerir, pelo menos por enquanto, até enquanto eu estava passando pela fase de emagrecimento. Aí eu abri o jogo lá com ela. Eu falei lá pra ela toda a verdade, porque não adiantava eu mentir aqui, que se eu fosse mentindo eu estaria enganando a mim mesmo. E a partir daí eu falei que eu estava comendo sem controle, que eu não estava conseguindo fazer dieta, que eu estava assaltando a geladeira de madrugada, enfim, aquela coisa toda. Comidas pesadas, altas horas da madrugada que eu estava sempre comendo incessantemente. E aí essa médica na hora ela até me deu uns toques. Lincoln, a sua sorte é que você atingiu só esse peso mesmo, porque se você tivesse chegado a casa dos 150 quilos, você muito provavelmente estaria diabético. Não estaria hipertenso. Mas enfim, ela fez todos os procedimentos que ela achou que deveria fazer. Eu consegui emagrecer. Eu fui começando a fazer a atividade física pouco a pouco, caminhada. E a partir daí eu fui começando a fazer a abdominal, a fazer 8 flexões por dia. Aí eu comecei a botar na cabeça que eu queria fazer 100 flexões, 200 flexões, 400 flexões, 800 flexões. Eu cheguei a fazer no único dia até 1.400 flexões. É um número bem alto, né? Eu sempre fazia da seguinte forma: eu fazia 20 flexões, descansava 5 minutos, prestando atenção sempre no relógio. Aí após 5 minutos eu fazia mais 20 flexões e daí por diante. Aí 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80 e daí por diante. Aí eu comecei a me pesar na balança toda semana, todo domingo eu sempre me pesava. E a partir daí eu comecei a ver que realmente eu tava perdendo peso significativamente. Aí comecei a me empolgar mais e mais e comecei a aumentar mais ainda as quantidades de exercícios. Aí comecei a subir e descer degraus de escadas. No único dia eu cheguei a subir e descer 6.000 degraus. Seria no caso 3.000 subidas e 3.000 descidas. Que aí fecha a conta, né? 6.000. Essas outras quantidades de 1.400 flexões eu cheguei a fazer num prazo de até 4 horas seguidas, mas obedecendo sempre esse tempo de 5 minutos, fazendo a atividade física aí, com moderação. E a partir daí eu cheguei a fazer esses números aí, e com muito entusiasmo eu perdi eu cheguei a perder 50 quilos. Queimei 50 quilos num período de 6 meses.
eu estava perdendo praticamente 1 quilo por dia. Tinha dia que eu perdia 500 gramas, tinha dia que eu perdia 1 quilo, no máximo 1 quilo, que eu perdia por dia. Aí eu comecei a diminuir mais as quantidades de alimentos que eu estava comendo. E aí eu comecei a perder mais peso ainda. Essa endocrinologista, a doutora Isabel Gabriele, ela chegou a fazer uns cálculos com o meu peso, pela minha altura, e ela chegou à conclusão que eu teria que ter um peso mínimo de 75 quilos e um peso máximo de 80 quilos. E a partir daí eu consegui. Aí os anos foram passando. Aí eu comecei a voltar tudo de novo, comer sem controle novamente, mas não cheguei a atingir esse peso de 120 quilos não. Desse peso de 124 quilos não. Mas eu cheguei a atingir até 114 quilos. Quase chegando na casa dos 124. Aí eu tive um tempo... Eu emagreci e engordei umas 5 vezes. Aí nessa quinta vez agora eu cheguei foi o tempo que eu tava com 114 quilos. E aí eu permaneci sendo até então. Até o tempo que eu fui conhecer um mundo chamado Ceasa. A Ceasa lá de Teresina para trabalhar como estivador. E a partir daí eu tava fazendo esses trabalhos absurdamente pesados, estressante, um trabalho honesto como qualquer outro, porém, trabalho estressante e pesado. Mas a partir daí eu comecei a ver um lado bom nisso aí. Era um trabalho que eu estava encarando como uma academia, e a partir daí, eu quando entrei na Ceasa de Teresina, eu estava pesando 104 quilos. Aí à medida que eu fui fazendo esses trabalhos manuais, que era de carregar e descarregar carretas e caminhões, fazer entrega de mercadorias dentro da própria Ceasa, puxando carrinho, com até 12 caixas de manga, o equivalente a um peso de mais ou menos uns 280, 340 quilos em cima desse carrinho, contendo as 12 caixas. Cada caixa dessa de manga pesando 34, 38 quilos. Aí eu comecei a subir ladeira com esse limite de peso. E a partir daí eu comecei a emagrecer. Eu cheguei a atingir 84... Não, perdão. Eu cheguei a atingir 85 quilos. Aí roupas que não me cabiam mais, hoje passaram a me caber. Eu dei só... Aí depois eu saí da Ceasa, aí eu dei só uma engordadinha. Eu tô hoje na casa dos 98 quilos. 97, 96, mas por aí. Mas eu não desisti não. Eu tô na pretensão de voltar ao peso que eu tava antes, que era os 75 quilos que essa endocrinologista lá de Teresina havia me determinado que eu permanecesse. E que era mais que eu ia falar. E eu tô até então nessa busca. Hoje, atualmente, eu tô trabalhando numa empresa de venda de sofás, mesas, cadeiras, espelhos, camas de solteiro, camas de casal, fazendo praticamente o mesmo trabalho que eu estava fazendo lá no Ceasa, que era deslocamento de pesos. E
eu comecei a nutrir a esperança de através dessa nova academia, em forma de trabalho, em emagrecer. Eu estou ainda dando uma repaginada no meu cardápio, pensando no que eu vou começar a ingerir a partir de mais tarde, ou a partir de amanhã, e depois da manhã, e depois do depois. Em busca de reaver a minha autoestima em 100%. Em busca de ter uma melhor qualidade de vida. Uma coisa que eu comecei a prezar chama-se qualidade de vida. A partir do momento que eu tive esse encontro com essa endocrinologista. E essa busca que eu estou indo constantemente, se Deus quiser, eu espero conseguir. Eu não espero não. Eu irei em cima disso aí a fundo, com unhas e dentes, em busca desse objetivo. E eu estou atualmente morando em Brasília, aqui no Distrito Federal. Eu estou aqui em Brasília há 2 meses. Estou gostando muito daqui de Brasília. Eu já estive lá pelo plano piloto, já estive lá na Asa Norte, já estive lá na Asa Sul. Eu já passei lá pela Catedral, passei lá em frente ao Palácio dos Três Poderes, passei ali bem próximo dos ministérios. Eu passei bem próximo ali do Palácio do Planalto. Eu até gravei um vídeo. É uma filmagem minha, eu com um grande amigo meu que eu conheci lá em São Paulo, chamado Bento Mesquita. Esse cidadão, a gente havia se conhecido em São Paulo, lá na rodoviária de Tietê, ali na Grande São Paulo. Lá dentro mesmo da rodoviária de Tietê. Eu estava passando por algumas dificuldades lá. Na hora de embarcar uma bicicleta Caloi, no valor de R$6.000 que eu havia comprado, na cidade de Cachoeira Paulista. Isso no ano retrasado ainda. Aí não tinha ônibus direto para mim para Cachoeira Paulista. Aí eu tive que pegar um ônibus de Teresina para Grande São Paulo. E aí foi. Aí chegando lá na Grande São Paulo, aí peguei mais outro, saindo lá da Tietê para ir para Cachoeira Paulista. E a partir daí, chegando lá, eu botei na cabeça que nada ia me acontecer, que eu não ia ser vítima de assassinato, que eu não ia ser vítima de latrocínio, que eu não ia ser vítima de assalto. Eu tava falando com Deus todo o tempo, ininterruptamente. E deu no que deu. Nada me aconteceu. O antigo dono dessa bicicleta que me vendeu essa reluzente bicicleta de edição limitada, ano 2016, Elite FS Aro 29. Nada mais que um trabalhador, um batalhador. Ele me apresentou a esposa dele, me apresentou o filho dele, uma família de gente decente. Eu tive o grandíssimo prazer, eu tive o gigantesco prazer de ter conhecido essa família que me apresentou essa bicicleta, uma bicicleta que há muito tempo eu estava desejando para possuir. E um tipo de bicicleta que eu nunca tive. Aí eu vim ter a chance de adquirir uma joia sobre rodas movida a pedais. Aí o nome desse cidadão chama-se João Pai. E o filho
chama-se João Filho. Aí foram esses dois cidadãos que me apresentaram essa bicicleta. Na verdade, eu comecei a pesquisar bicicletas de trilha. Aí eu vi várias opções. Eu pesquisei na internet, eu vi mais ou menos uns 400 modelos de bicicletas. Bicicletas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil, até mais de 100 mil. Aí eu vi que eram bicicletas que estavam com preços muito altos. Aí até, rapaz, que me surgiu essa bicicleta aí. Achei o design dela muito interessante, um design muito bonito. E tava num preço muito acessível, num preço de 4.500. Se eu não estiver enganado, era 4 mil reais. Aí subiu nesse valor porque o antigo dono dessa bicicleta, que não era o João pai e o João filho não. Eles dois nada mais foram do que corretor. Eles estavam nada mais que fazendo uma corretagem, que nem uma venda de uma casa, um apartamento, uma venda de uma moto, uma venda de um carro. Aí essa bicicleta foi a mesma coisa também. Aí o antigo dono dessa bicicleta estava botando dificuldade para não me passar essa bicicleta. Aí eu comecei a ficar com raiva. Eu me zanguei logo. Rapaz, João pai, João filho, conversa com o dono dessa bike aí que eu tô disposto a dar até 5 mil. Aí ele foi lá falar com ele. Lincoln, ele não topa não. Pois você vai jogar mais outra proposta para ele. Eu estou disposto a dar por essa bicicleta até 6 mil reais e nem mais R$1 além disso aí, João pai. Essa é a minha última oferta. E pode ter certeza que eu tô com condição para adquirir esse bem. E tô com condição para assumir esse compromisso. E uma coisa que eu vou querer do antigo dono dessa bicicleta é um recebo de compra e venda, porque já que essa bicicleta ela estava sem nota fiscal, eu recebi umas orientações de um advogado do meu pai, que já advoga para o meu pai há muitos anos. E esse advogado ele havia me orientado que eu fosse pedir do antigo dono dessa bicicleta um recebo de compra e venda, com todas as especificações da bicicleta, RG, o CPF do antigo dono, endereço completo do antigo dono, nome completo do antigo dono e daí por diante. Para caso eu fosse separado em alguma fiscalização, aí eu iria apresentar esse recebo de compra e venda. E a partir daí eu iria seguir a viagem. Até aí, beleza, tudo bem. E aí eu segui esse percurso todinho de Cachoeira Paulista até a cidade de Aparecida. Aí passei lá em Aparecida 2 dias. Aí aproveitei para visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu até fiz umas filmagens anteriores e lancei lá no meu canal do YouTube. E a partir daí 2 dias se passando lá, peguei essa bicicleta, embrulhei ela dentro de uma caixa de fogão. Eu tirei só a roda dianteira para me poder girar o guidão e ficar rente com o quadro. E ficar um volume o mais resumido possível que fosse. E a partir daí eu fiz o deslocamento dessa bicicleta até a rodoviária Tietê da Grande São Paulo.
E a partir daí, quando eu fui para pegar a passagem pela Guanabara, para embarcar essa bicicleta para Teresina, que a minha maior preocupação era tirar logo essa bicicleta lá de São Paulo para guardar lá em Teresina. E o João Pai, o João Filho e esse cidadão que eu conheci lá dentro da Tietê da Grande São Paulo, haviam me orientado que eu não fosse sair de lá de dentro da rodoviária Tietê com essa bicicleta, sob pena eu ser assaltado e me roubarem essa bicicleta, ou até mesmo eu ser assassinado lá por conta desse objeto. E a partir daí eu segui então todas as instruções que o João Pai e o João Filho me passaram. Segui todas as instruções que esse cidadão Bento Mesquita havia me passado também. Hoje nós nos tornamos grandes amigos. E a empresa Guanabara havia me falado que não passava, que não embarcava essa bicicleta lá, que era a norma lá da empresa Guanabara. Aí ele havia me orientado lá, conversou com a moça lá na minha frente, me chamou em particular. Aí conversou bem, ele foi me acalmando e foi me tranquilizando. E a partir daí ele me orientou que eu fosse cancelar essa passagem da Guanabara e fosse embarcar pela empresa Itapemirim, que a Itapemirim levava bicicletas. Aí paguei o valor dessas de bagagem, que foi quase 300 reais. E aí conseguimos deslocar essa bicicleta para Teresina tranquilamente. E detalhe, eu não fui parado por nenhum departamento de fiscalização não. Caso eu fosse parado, eu iria apresentar esse recibo aí, que eu consegui lá do antigo dono da bicicleta. E eu estou hoje atualmente em busca de trabalhos no mundo da mídia, seja na parte de modelagem para modelo fotográfico ou modelo para modelar em passarelas. Eu estou em busca de outros trabalhos relacionados à mídia, na parte de atuação de filmes, novelas, seriados, documentários, comerciais. Eu estou em busca de ser reconhecido nesse quesito aí. Eu, quando eu tinha meus 8 anos, a minha mãe, ela me apresentou para uma agência de modelos chamada Up to Date, que ficava na capital de Teresina. Isso no ano de 98, 99, para por aí assim. Da dona Ludmila Olicar. Aí os anos foram. Aí a dona Ludmila, eu lembro que ela havia me falado que os trabalhos inicialmente para mim naquele tempo seriam muito poucos. Eu não teria tanta procura como naquele tempo, morando numa cidade não tão adiantada quanto Brasília, quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, dentre outras cidades classificadas como zonas metropolitanas. O que ocorre? Os anos foram passando. Eu fui marchando para 10 anos. Eu fui marchando para 14 anos. Fui marchando para 15 anos. Fui marchando para 17 anos. Fui marchando para 18 anos. Eu fui marchando para 20 anos. E a partir daí eu comecei a despertar o interesse de procurar a dona Ludmila Olicar novamente. Aí eu fui procurar saber onde é que ela estava, se ela estava no mesmo local. Aí depois que eu fui procurar saber e me inteirar, eu descobri que ela se mudou de Teresina para Bahia, para o estado da Bahia. Não sei exatamente para qual cidade foi.
No tempo que eu havia conhecido a dona Ludmila Olicar, com os meus 8 anos de idade, eu tinha excesso de peso, eu era gordinho nesse tempo. Aí no tempo que eu fui procurar a dona Ludmila Olicar, eu já estava com os meus 75 quilos, eu tinha passado por esse processo de emagrecimento. Aí eu pensei, rapaz, essa vai ser a minha chance que eu vou ter de me destacar nesse mundo da moda. Já que eu tô dentro de um padrão estético. E a partir daí eu, descobrindo que a dona Ludmila não estava mais em Teresina, eu desisti desse sonho pelo menos por enquanto. Esse meu sonho, ele não havia morrido não, ele havia sido adormecido por alguns anos. Aí a partir do momento que eu tive a chance de visitar São Paulo 3 vezes, a partir do momento que eu tive a chance de visitar o Rio de Janeiro em setembro de 2017, uma vez, para me ir no Projac, eu tive lá no programa do Encontro com Fátima Bernardes 2 vezes. Da primeira vez eu estava trajado de paletó e gravata, e da segunda vez eu estava trajado de camisa de botão, calça jeans, sapato social. E nessa segunda vez a Fátima Bernardes, ela havia tirado uma foto comigo. Eu tirei essa foto com ela. E eu estive no primeiro capítulo da novela Éramos Seis, como figurante. Foi uma viagem inesquecível, uma viagem marcante. Eu visitei o Cristo Redentor, eu visitei a praia de Copacabana. Eu tava ali de frente pro Hotel Copacabana Palace, ali no calçadão. E aí tive no Pão de Açúcar, tive no Morro da Urca. Só ficou faltando eu passar pelo Arco da Lapa, ficou faltando eu passar pela Pedra da Gávea. Mas os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, eu fui todos eles. Eu fui pela cidade de Petrópolis, eu fui pela cidade de Niterói. Nossa, foi uma viagem marcante, uma viagem que eu jamais vou esquecer. E o que era mais que eu ia falar? E hoje, atualmente, eu estou em busca desse sonho. A partir do momento que eu tive a chance de visitar zonas metropolitanas, aí eu comecei a ver que eu teria a chance de embarcar ainda nesse mundo da moda, até mesmo para trabalhar fora do país. Eu tive a chance de conhecer uma agência de modelismo muito boa daqui de Brasília. Tudo indica que vai dar certo. Eu ser agenciado por essa agência e me destacar entre os maiores, dos maiores, e conquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Essa agência havia me falado do Pedro Castilho, da Camila Pitanga, que eles estiveram lá nessa agência algumas vezes. Eles vão de vez em quando lá nessa agência para se encontrarem pessoalmente. Eles me disseram lá que possivelmente haveria a possibilidade de eu embarcar nesse mundo. E a partir daí eu entreguei nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Eu estou com forte pressentimento de que eu vou me destacar nesse mercado. A partir daí que eu consegui esses trabalhos, eu vou contratar imediatamente uma endocrinologista, vou contratar imediatamente um nutricionista também, para fazer então toda uma reeducação alimentar comigo, e voltar os meus 75 quilos que eu estava antes, e aumentar mais ainda a probabilidade
eu tenho uma demanda maior, uma procura maior, da parte de marcas, da parte de emissoras de televisão, para me chamar para fazer algum papel, alguma peça, e daí para por diante. Por enquanto, eu, do jeito que estou aqui com o meu peso de 96 a 98 quilos, eu me enquadro como modelo plus size, que seria que é o público dos gordinhos. E eles me perguntaram lá se eu estaria disposto a fazer trabalhos fora do Brasil. A resposta que eu dei: olha, sim, eu estou disposto. Eu estou disposto a ir para qualquer parte do planeta Terra. Desde que estejam pessoas ali para me orientar, para me supervisionar, para me passar as instruções do que é que eu vou ter que fazer lá na frente, e daí por diante. Aí por mim, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Só vou pegar, trabalhar o dia todo santo dia. A partir do momento que eu ingressar nesse mercado, eu não vou parar de trabalhar mais. E se Deus quiser, eu vou estar indo em busca de uma vida melhor. E eu botei na cabeça que eu quero porque quero, a qualquer custo, me relacionar com mulheres de fora do Brasil. Eu percebi no nosso sistema brasileiro que homens estão enfrentando dificuldades cada vez maiores com o passar dos 2 anos, porque cada vez mais vão surgindo mais leis impedindo homens de se aproximar de mulheres, até mesmo em busca de um relacionamento, em busca de uma aproximação. E profundamente eu estou muito decepcionado, estou muito triste com tudo isso. Lei do assédio, lei de stalker, lei Maria da Penha. Até aí então, tudo bem. Essa lei Maria da Penha foi um ato louvável, foi um ato plausível. Eu sou a favor disso aí plenamente. Que tenha uma lei em defesa da mulher, no sentido de combater a violência contra a mulher, ou seja qualquer tipo de violência. Uma coisa que eu não sou a favor, que eu sou contra, sou frontalmente contra, é a questão de não ter igualdade entre homens e mulheres. Porque se vocês forem pensar, muitos casos de homens que foram ter problemas com a justiça por conta de mulheres, por conta de palavras que elas falaram, muitas vezes não é verdade não. Teve muitos casos que houve falta de verdade e homens que não conseguiram provar e simplesmente se decepcionaram profundamente, sofreram muito. E eu cheguei a uma conclusão que me relacionar com uma mulher daqui do Brasil não vai ser um bom negócio, porque eu vou estar correndo sérios riscos de ter problemas com a justiça. Eu vou ter sérios riscos de uma pessoa dessa me botar na justiça para se apossar dos meus bens, para mim eu ficar sem nada, né?
E já que eu sou aquele tipo de cara que não dá murro em ponta de faca, através desses trabalhos que eu for conseguir em outros países, essa vai ser a minha chance que eu vou ter de conhecer outros costumes, outras culturas, conhecer pessoas novas, de boa índole, e se for pra mim travar um relacionamento com uma pessoa dessa de fora do Brasil, eu vou perseguir esse objetivo aí até as últimas consequências. Eu comecei saindo do estado do Piauí, da capital de Teresina. E não tenho pretensão de voltar para esse local não. Apesar de eu ser de lá, mas não tenho nenhuma pretensão de voltar para lá em função de oportunidades de trabalho ou até mesmo oportunidade para me envolver com pessoas serem oportunidades muito limitadas, mas muito limitadas. Um mundo completamente fechado. Aí vem pra cá pra Brasília. Aí pretendo seguir por outros caminhos. A partir daqui conhecer outros lugares do mundo. E se Deus quiser eu vou botar isso em prática. Me orgulho muito do país de onde eu nasci. Me orgulho muito do estado de onde eu nasci também. Me orgulho muito da capital de onde eu nasci também. Ao mesmo tempo, estou triste, decepcionado com essas leis que foram surgindo ao longo dos anos, com um único e exclusivo objetivo de botar os homens para serem dominados. E não para existir igualdade social em todos os sentidos. E por isso eu vou fazer de tudo para ir embora do Brasil. E quando eu conhecer uma mulher dessa de outro país, as leis que esse país me determinar que eu venha a seguir, na condição eu permanecer nesse país por tempo indeterminado, e nesse outro país eu ser sepultado lá, na condição também eu exercer a minha cidadania nesse outro país, eu daria a seguinte resposta: ok, eu aceito todas as cláusulas que vocês estão me determinando para me seguir, e eu vou seguir todas elas. Negócio fechado. E o que eu tenho a dizer é isso. Fica aqui um pouco da minha história e um pouco do meu desabafo
que eu estou fazendo aqui em relação a esse histórico de leis do Brasil. É um país que tem leis muito rigorosas, porém só não são cumpridas. Pelo que eu já pude observar. E basicamente é isso que eu tenho pra falar. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Um forte abraço, Deus abençoe a todos grandiosamente e vida que segue.